A gente conversa agora com Luiz Roberto aqui no estúdio conosco. Luiz Roberto, para não deixar sem nenhuma referência ao que a gente acabou de assistir, a impressão que dá é que esse bate-boca todo desvia do foco. E o foco é, nós assumimos um monte de compromissos, estamos cumprindo? Principalmente as obras de infraestrutura, a gente está bem atrasado mesmo, né, William? Boa noite a todos. Na questão dos estádios, acho que o Brasil está com toda a situação muito bem equacionada, inclusive com o nível da engenharia utilizada, né? Os estádios estão praticamente todos dentro do cronograma, alguns até de forma adiantada. Mas a questão da infraestrutura, especialmente a mobilidade urbana, nós estamos muito atrasados. Então, independentemente dos termos utilizados aí, que poderiam ser outros, evidentemente, com muito mais boa educação, a gente poderia estar, talvez, cobrando de uma forma mais incisiva a agilidade nesse processo, porque é um legado importante que fica para as cidades que vão receber os Jogos da Copa, né, William? Luiz, vamos lá, conforme prometido, ao torcedor, ao nosso telespectador, fanático por futebol. Vamos olhar para frente, essa semana tem para todo mundo. Tem para todo mundo, e a Libertadores, você sabe que é uma competição que virou meio sonho de consumo. O Corinthians não preciso nem dizer, né? É um grande título que busca o Corinthians na sua história tão recheada de títulos importantes. Essa é uma semana, nós temos aqui os jogos dessa semana da Libertadores, que movimenta todos os times brasileiros. O Vasco enfrenta o Aliança Lima, em tese o time mais fraco do grupo. O Vasco perdeu na primeira rodada, precisa da vitória amanhã à noite, do apoio da torcida, de forma desesperada para seguir firme na Libertadores. E que fase que está esse time peruano? Fase difícil, especialmente do ponto de vista econômico, William. Vamos lá, os Na outros. quarta-feira, o clássico brasileiro da competição, Santos e Inter, são os favoritos do grupo. O Santos empatou na primeira rodada, o Inter venceu, joga na Vila Belmiro. Um clássico das Américas, Boca e Fluminense, jogo na Bombonera. O Fluminense venceu a primeira rodada, o Boca empatou, está de volta à competição mais importante sul-americana depois de 2 anos, ingressos todos vendidos, com Riquelme confirmado, etc. O Corinthians joga contra o Nacional do Paraguai no Pacaembu. Em tese, é um adversário a ser batido mesmo, um time mais fraco que o Corinthians, que não venceu na primeira rodada, e um tropeço deixa o time em situação difícil. É muito importante vencer. Na quinta-feira, o Flamengo, que empatou na Argentina na primeira rodada contra o Lanús, enfrentou o Emelec do Equador. Em tese, um time mais fraco da chave. Mas a Libertadores não dá espaço para tropeços importantes em casa. Então o Flamengo tem muita obrigação de vencer esse jogo na quinta-feira no Engenhão. Corinthians e Flamengo têm informações importantes, William, para esse meio de semana. Por exemplo, no caso do Corinthians, o Adriano, que participou do clássico de ontem na Vila Belmiro, a gente está vendo aí a finalização para fora, ele não vai se concentrar porque continua acima do peso. Vai mais para uma semana de treinos específicos. E aí o caso do Flamengo, já com alguns desfalques importantes, Williams, Ayrton, Renato Abreu, perdeu o goleiro, teve concussão cerebral nesse choque com um jogador chamado Gilcimar. Foi para um hospital lá em Macaé, no norte fluminense, e fica uma semana sem ter contato com a bola. Tá. Bom, a gente fala de Copa do Brasil mais tarde, então, outra competição que vai começar. Certamente, que começa essa semana e que terá o seu devido espaço aqui no Jornal da Globo, William. Muito obrigado, Luiz. Boa noite.